O interessante que o irmão Léo citou aqui, a harmonia entre Paulo e o restante dos apóstolos. Muitas pessoas não sabem, mas já foi pregado aqui, já mostrei, já falei. Mas quando o Espírito Santo, quando Deus encontrou com Paulo na forma da coluna de fogo, e Paulo encontrou com Cristo, com Jesus, Paulo começou a pregar o Evangelho, anunciando o Evangelho. Ele ficou 14 anos sem ver nenhum apóstolo. 14 anos. 14 anos sem ver um único apóstolo. Um único apóstolo. Quando os apóstolos souberam que havia um Paulo, que antes era Saulo, que estava anunciando também a Jesus Cristo, inquiriram dele de fazer uma visita em Jerusalém. E ele foi a Jerusalém. E eles então, recebendo Paulo, lá em Jerusalém, eles deixaram que Paulo falasse um pouco, pregasse um pouco. E tudo que Paulo pregava era o que eles pregavam. Amém, irmãos? Tudo que Paulo pregava era o que os apóstolos pregavam. Era o que os discípulos tinham recebido. Só que Paulo tinha mais desdobramento na revelação. Porque os apóstolos tinham ainda uma garrinha, tinha ainda um carrapichozinho ainda na lei. Os apóstolos, inclusive, houve uma discussão em Jerusalém, houve uma discussão entre Paulo e Pedro, porque Pedro, ainda com o evangelho da incircuncisão, estava circuncidando as pessoas. Aí Paulo disse: não, você está errado. Não é dessa maneira, você não tem que ficar mais circuncidando as pessoas na carne. Agora é no espírito. Agora é no espírito, a circuncisão agora é na alma. Não tem que levar circuncisão mais para as pessoas. Depois Pedro deixou isso quieto, Paulo saiu junto Barnabé, foram embora. E depois Pedro, na sua carta lá na frente, escreve lá falando do ministério, do conhecimento, da revelação que Paulo obteve, né? Reconhecendo o ministério que Paulo obteve. Vejam bem, Paulo disse: eu não quero me ensoberbecer nas excelentes revelações que eu tenho recebido, muito embora eu não tenha visto o Senhor na carne como os apóstolos conheceram, mas muito mais a mim. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Eles tinham, então, concordância na doutrina. Porém, foi só esse pequeno detalhe aí que Pedro teve que arrumar e parar de fazer com que as pessoas tivessem que circuncidar, forçando os gentios a circuncidar como um judeu. Porque agora o evangelho não era mais circuncisão na carne. A lei agora, o Espírito era a lei. Amém, irmãos? O Espírito agora é a lei nos nossos corações, escrito de carne. Aqui um pouquinho sobre o guia, né? O guia. O que faz a falta de um guia, né, irmão? O que faz hoje em dia, através da internet, várias coisas através de aplicativos, hoje as pessoas saem, pessoas que antes tinham medo de sair, agora saem com GPS, tem os aplicativos, Waze e tudo, né? Eu não sei onde chegar não, mas eu vou colocar aqui o aplicativo aqui. E o que o aplicativo vai fazer? Vai guiá-lo até aquele local. Mas é 100% confiável? Não. Ele pode te levar para uma boca de fumo. Ele pode te levar para uma favela. Não é 100% confiável. Tudo que o homem põe em sua mão não é confiável. Tudo. Não importa o que aconteça. É tanto que se você for operar através de um cirurgião que tem 30 anos de experiência, cirurgia do coração,
já fez 1000 transplantes, 2000 transplantes. Mesmo assim, na hora que você vai fazer aquilo, você tem que colocar na mão de Deus, porque não é 100% confiável. O homem, a máquina, não é. Só em Deus temos confiança completa. Só em Deus há garantia. Amém, irmãos? Né? E você observa que tudo, né? Na mata você precisa de uma bússola, no navio precisa daquilo outro, precisamos de GPS. Você está indo e onde você está. Porque o guia é para mostrar porque a pessoa não faz. O que a pessoa, se você observar, Jesus na carne era um homem, mas Jesus no espírito era Deus. Amém, irmãos? Ele no espírito é Deus. E ele na carne precisou de um guia. E ele na carne precisava de um guia. Se Jesus não tivesse um guia aqui na terra, ele sendo homem, ele estaria fora de si, ele estaria fora. Ele mesmo disse, não sou eu quem faço as coisas. O que eu vejo meu pai fazendo, o filho faz igualmente. Não sou eu que faço isso, mas o Pai que está em mim é quem faz isso. Amém, irmãos? Mesmo ele sendo Deus na carne, ele precisava de um guia. E a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo o guiou até o deserto para ser tentado. E foi guiado pelo Espírito Santo para ser tentado. Mas o que as pessoas não fazem na ausência de um guia? Agora, olha só os apóstolos. Presta bem atenção. 3 anos e meio caminhando com o guia. 3 anos e meio caminhando com o guia. Presta bem atenção. Caminhando com o guia. Bastou 3 dias para eles ficarem dispersos. Sem o guia. Olha só, 3 anos e meio caminhando com o guia e 3 dias ausente. Jesus, olha só o perigo, irmão. Isso aqui é um retrato bem feito. É uma alusão correta. 3 anos e meio com o guia. Bastou 3 dias deles cada um ir para o seu canto. Eles não prestaram atenção nas Escrituras, quando Jesus Cristo disse várias vezes, derruba esse templo, em 3 dias eu ressuscito. Em 3 dias levanta. É necessário que o Filho do Homem morra, mas ao 3º dia ele ressuscite outra vez. Eles esqueceram dessa palavra. Quando Jesus morreu, diz o profeta que cada um baixou a cabeça e cada um procurou seu lugar. Cada um voltou a fazer. Um foi pescar, o outro foi fazer isso, fazer aquilo. Foi fazer o que eles faziam antes. E se você observar, nenhum deles foi à sepultura. Nenhum deles foi para a sepultura para ver se ele ressuscitaria no 3º dia. Mas a mulher estava atenta. Amém, irmãos? A mulher estava atenta, ela também ouviu aquilo. E então diz o profeta, bastou 3 dias deles sem o guia, cada um bater cabeça e cada um foi procurar seu lugar. E aquilo por diante. É tanto que quando a mulher chegou lá, muitos então começaram a duvidar quando viu que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? 3 dias sem a liderança, cada um pegou seu canto. Cada um pegou seu canto, cada um. Veja bem, olha como é que Laodiceia está. Dá para poder caminhar numa coisa escura daquela, irmão? Dá para caminhar, olha lá, a última era, olha lá o globo, olha lá para você ver. Olha como é que está a condição da última era da igreja, olha lá. Para você ver lá no gráfico, olha como é que a Laodiceia está. Toda praticamente escura. Como que você vai andar? Isso ali fala não de GPS, aquilo ali não fala de trânsito, aquilo ali fala de espírito, ali fala de verdade, fala de conhecimento, de iluminação. Amém, irmãos? Está tudo no escuro, mas Deus nos enviou um guia. Amém, irmãos? Deus nos enviou um guia desse período cego de Laodiceia, esse período cego, dessa cegueira espiritual de Laodiceia, estávamos todos cegos. Pensávamos que entrar numa porta batista, metodista, pentecostal era o caminho. Há caminhos que para o homem parece correto, mas o fim dele é perdição. Nós não tínhamos um guia verdadeiro, nós tínhamos um guia pela metade, mas nós queríamos um guia correto. Amém, irmãos? Então nenhum homem poderia guiar, então Deus enviou o guia. Amém, irmãos? Deus disse, não é por aí, é de volta à palavra original. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia! Vocês estão indo por um caminho errado, é de volta, vocês têm que voltar para trás.
voltem de volta à palavra original, voltem para o fundamento da palavra, voltem para a doutrina dos apóstolos. Agora nós temos um guia, amém, irmãos? Sabemos onde pisar, porque um guia diz o seguinte, ele vai na frente e diz, não pegue nessa árvore porque é venenosa, não pegue nisso porque é venenosa, não pisa aí porque é areia movediça, e o guia vai indo. Nós não sabíamos onde pisar, onde colocar a mão, não sabíamos nem como batizar uma pessoa, mas Deus enviou o guia, amém, irmãos? Deus enviou um guia. Para quê? Para nos conduzir à palavra. Vejam bem, prestem bem atenção para vocês verem. Cada mensageiro representado naquela estrela. Uma estrela é um mensageiro. Uma estrela representa um mensageiro. Só que o mensageiro, uma estrela, qualquer estrela que você vê no céu, não produz luz própria. Ela não tem luz própria. É necessário uma estrela maior com luz própria atrás delas para poder dar seu brilho. Nenhuma delas tem luz própria, nenhuma delas tem verdade própria. O William Branham não tinha verdade própria. O próprio William Branham, que é o nosso guia no sentido profético, ele precisava de um guia, e o guia dele foi o sol que está atrás, é Cristo que ilumina, amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Vê? Nós não somos uma igreja minguante, nós não somos uma igreja que está em crescente, nós somos uma igreja que está no estado de lua cheia, amém, irmãos? Onde a claridade do sol está batendo sobre ela, refletindo Cristo nesta última era da igreja da Laodiceia. Agora presta bem atenção, São João 16, verso 12. Ainda tenho muito de vos dizer. É muita coisa. 3 anos e meio não deu tempo. 3 anos e meio foi pouco. Ele disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Em outras palavras, com o espírito que vocês têm, vocês não podem suportar. É necessário vocês receber alguma coisa para suportar o que vocês vão ouvir depois. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque com o espírito de uma pessoa não conversa, sem um entendimento claro, ele não pode suportar muita coisa. Mas tendo o Espírito Santo dentro dela, pode guiar toda a palavra. Não é você que creu, diz o profeta. Esmirna, tinha que ter algo dentro de você para receber isso antes disso. Amém, irmãos? Aí eu disse Jesus, ainda tenho muito que vos dizer, mas é muita mensagem, muitos mistérios, mas vocês não podem suportar agora. 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, diz o profeta. Esse Espírito de verdade que seria enviado em cada era, e cada mensageiro não falaria de si mesmo, amém, irmãos? Não falaria de si mesmo, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E nenhum mensageiro tomará essa glória para si, ele me glorificará, amém, irmãos? Porque há de receber do que é meu. Então nenhum mensageiro produziu a verdade, eles tinham a verdade. Agora, presta bem atenção, existem guias, diz o profeta, você coloca, por exemplo, no matadouro de ovelhas, diz o profeta que para guiar as ovelhas ao matadouro, precisa de quê? Não é de um pastor. Sabia disso? Você sabia? Quem já foi de matadouro de ovelha? Quem já foi? Ninguém já foi? Ninguém conhece? Então vocês têm que ir para o sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, lá tem matadores de ovelhas. Lugares que matam ovelhas. Como é que chama? Frigorífico? O que acontece? As ovelhas elas são muito ariscas no certo sentido, mas elas percebem algo quando está prestes a acontecer. Elas percebem algo. E elas ficam relutando ali. O que acontece? Como o bode tem cheiro de ovelha, eles colocam o bode na frente. E o bode é arisco, sabe que alguma coisa vai acontecer na frente. E aí coloca o bode na frente e as ovelhas vai tudo atrás. Quando chega o lugar de abater, o bode pula para cima e as ovelhas caem tudo dentro. Tem muitos guias assim, bode em cima do púlpito. Muitos guias assim, como nós falamos no princípio do culto, guias bodes.
Como o irmão Léo falou, pessoas fazendo coisas por conta própria, andando por conta própria, montando igrejinha por conta própria, levando o nome de pastor por conta própria, arrumando ministério por conta própria, fazendo coisas por conta própria, que não foram chamados para fazer, sem guia, sem nada, guiado pelo estômago, guiado pelo nariz. Guiado pela Bíblia, que diz o seguinte, uns é por porfia, outros é por inveja. Esses são os guias. Uns pregam por porfia, outros pregam por inveja, outros pregam por dinheiro, outros pregam por fama. Esses são os guias. Nós não queremos esses guias, nós queremos o Espírito Santo, amém, irmãos? Que nos enviará toda a verdade. Então, se uma pessoa quer fazer isso, então deixe o Espírito Santo guiá-lo dentro da Bíblia e mostrar, é assim, é assim, é assim. Se enquadra, amém. Se não enquadra, deixe isso quieto, amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que é isso? É assim que está. É assim que está. Hoje em dia, perderam o temor, as pessoas deixaram o guia, deixaram o Espírito Santo. Não querem mais fazer o que diz a mensagem. A mensagem é só um contratempo, querem guiar a si mesmo. Não importa mais com o ministério, com o chamado de ministério, não se importa mais, não respeita mais, não tem mais temor mais, querem fazer suas próprias cabeças, dos seus próprios jeitos, da sua própria maneira. Isso não é só para pastor, não é só para ministro, é para membro também. Quando você deixa o seu guia, Deus colocou aqui na terra um guia que tem que ser um ministro, um pastor, que tem que estar guiado também, amém, irmãos? Para poder atendê-lo como ovelha, e você deixa seu guia, faz qualquer coisa, não comunica o seu guia, não fala para o seu guia, não diz nada para o seu guia, não pede permissão ao seu guia, não pede orientação ao seu guia, a mesma coisa. E aí você fará coisas que você não poderia fazer sem orientação, você deixa de seu guia, de deixar. Vocês estão entendendo, irmãos? A coisa é séria. A coisa é séria, presta atenção, 3 dias foi o suficiente para cada discípulo voltar ao que era antes. Um voltou para a pescaria, outro voltou para pagar imposto. É o profeta que diz, o irmão Brana que ensinou, o irmão Brana fala isso. Bastou 3 dias para eles perderem o significado, cada um diz, terminou, acabou. E olha que Pedro tinha falado lá atrás, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tem para... Mas depois dessa, 3 dias. E Jesus chamou a atenção deles. Quando apareceu pela primeira vez, chamou a atenção deles. Vocês não perceberam que era necessário? Chamou a atenção deles. Os irmãos entenderam? Então, nós temos o nosso guia. Amém, irmãos? Veja bem. Então, observe que eles não estavam lembrando das promessas do que Jesus Cristo tinha falado. E quando a pessoa esquece de fazer essas coisas, esquece de cumprir essas coisas, ele perde o guia ali mesmo. Estão entendendo, irmãos? Dessa forma. Tem que estar no mesmo espírito. A Bíblia diz, se nosso espírito, presta atenção, se nosso espírito testifica com o seu espírito, provaremos que somos filhos e filhas de Deus. É a Bíblia que diz. Quem já leu essa parte da Bíblia? Se o nosso espírito testificar com o seu espírito, provamos que somos filhos de Deus. Por isso que quando Micaías chegou, Micaías disse, Deus disse assim, o outro deu um soco, pá! Não estava no mesmo espírito. Um estava com guia, o outro pensava que estava com guia. O outro deu um... Micaías disse, sobe lá e você vai ver. Sobe lá em cima e você vai ver. Aí quando falou aquilo estremeceu o sacerdote deu um soco na boca de Micaías e começou a sair sangue. Aí o sacerdote disse o seguinte, quê? De onde passou o meu espírito você? Longe de ter seu espírito. Agora ali tinha 2 sendo guiados. Quem estava com a guia certa? Micaías, amém? Então não importa a sua intenção, tem que concordar com a palavra. Tem que concordar com a palavra. Então observe bem para você ver, presta atenção. Aí Micaías disse o seguinte, olha, eu quero o seguinte, vocês podem ir, vocês podem até ir, porque eu tenho a palavra falada é em mim, eu sei no que tenho crido. Se vocês descerem vivos de lá, Deus não falou comigo.
Se vocês descerem vivos de lá, Deus não falou comigo. Aí a pessoa tem um sentimento. Ela pensa que está sendo guiada. Eu estou com a vontade de cortar o cabelo. Eu estou com a vontade de cortar a pintinha. Estou com a vontade de passar um batonzinho. Estou com vontade de passar um lapisinho aqui, tal. Se você subir no rápido, Deus não falou comigo. Se você subir no rápido dessa maneira, Deus não falou comigo. Se você subir no rápido. Vocês estão entendendo, irmãos? A coisa é séria. O nosso espírito tem que identificar com a palavra. Os irmãos estão entendendo? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Se nós precisamos de mecanismos aqui na terra para ser o nosso guia, imagine o Espírito Santo. Precisamos muito mais dele. Amém, irmãos? Vamos ficar.